Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Começando a partir de agora mais um Rede CBDE. Já estou circulando pelo nosso espaço, quero mostrar o pessoal que está por aqui, muita gente conversando, aproveitando esse segundo dia do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Agora vou entrar aqui na nossa arena do Rede CBDE. Você sabe, é o programa que vai repercutir todos os dias o que acontece ao longo aqui da nossa programação. Chamo então para que a gente chegue junto aqui ao lado do nosso painel, para a gente conversar mais. E agora, para abrir a programação dessa noite, vou chegar aqui ao centro. A Laura já está posicionada. Laura Vaz, boa noite para você. Boa noite, Bruno, tudo bom? Tudo certinho. E a gente vai ter um papo muito legal agora, um bate-papo justamente com o diretor jurídico da Itaipu Binacional. A ideia é a gente falar também sobre alguns dos desafios, né? A gente está falando sobre uma empresa, justamente, binacional. Aliás, boa noite, seja bem-vindo ao Rede CBDE. Laura vai tocar esse bate-papo. O pessoal que está acompanhando em casa pode ir sempre mandando participações, vai participando pelo chat e também, é claro, perguntas que a gente vai trazendo ao longo da noite também. Laura, é com você, daqui a pouquinho a gente bate mais um papo por aqui. Muito obrigada, Bruno. Boa noite a todos, vocês que estão em casa, estão acompanhando, quem está aqui presencialmente na nossa arena, que tá linda, tá cheia nesse segundo dia de CBDE. É maravilhoso estar aqui nesse evento. Quem acompanha já sabe, já está cansado até de ouvir minha voz. Estou aí nas redes sociais o dia inteiro, cobrindo, fazendo entrevista. Inclusive, fica a dica para você acompanhar, @SomosIprade. Estamos cobrindo tudo que acontece por aqui. Mas esse evento não poderia acontecer se não tivesse nossos patrocinadores, nossos apoiadores, Legal Partners que estão por aqui também. E um dos nossos patrocinadores master, nosso maior patrocinador, é a Itaipu Binacional, que vem junto com a gente nessa missão, nessa grande tarefa que é, de fato, trazer protagonismo para o direito. Mas há muitos anos, Luiz, você já tem esse protagonismo também na responsabilidade social, na sustentabilidade, na entrega de uma energia limpa. Por isso que é tão legal a gente ter uma empresa como a Itaipu aqui junto com a gente. Então, apresento o meu convidado agora formalmente, diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando Ferreira de Lázari. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite, Laura, boa noite ao Bruno, que está ali atrás. Boa noite a todos que estão participando desse brilhante evento, desse 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, tão prestigiado, né? Com certeza, estamos de casa cheia, daqui a pouquinho teremos uma super palestra, um super bate-papo aqui, também com grandes nomes, mas nesse momento eu quero entender um pouquinho desses grandes desafios, dessas mudanças também jurídicas que acontecem quando a gente fala da Itaipu. O que significa, Luiz, do ponto de vista jurídico, né, a Itaipu ser uma empresa binacional? Quais são as consequências jurídicas disso? Olha, a Itaipu, de fato, é um caso bem sui generis no direito brasileiro. Eu já milito na área desde 92, né? Portanto, são quase 32 anos trabalhando, de fato, chegando agora nesse momento de vida, conhecendo novas dinâmicas e novos desafios no direito. Na verdade, é uma empresa que tem um sócio, é uma empresa brasileira que tem um sócio, que é um outro país, que é o Paraguai. A sociedade é dividida em 50%, esse é um fato até interessante, porque essa foi uma composição diplomática feita à época, liderada por um diplomata brasileiro que é muito mais conhecido pela sua obra literária do que propriamente pela sua carreira diplomática. Mas quem definiu essa concepção de 50% Brasil e 50% Paraguai por conta da divisão da metade do Rio foi um diplomata brasileiro que, à época, era responsável pela América Latina, chamado Guimarães Rosa, o João Guimarães Rosa, que é um dos maiores escritores, se não o maior escritor da literatura brasileira. E esse projeto foi elaborado por brasileiros, pela engenharia brasileira, é uma coisa fantástica, mas, claro, tivemos chancela e apoio da engenharia do mundo inteiro, da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos, e quem deu a palavra final sobre os projetos de engenharia à época da usina, outro fato interessantíssimo também, que pouca gente sabe, foi o filho do Albert Einstein, que era engenheiro civil, morava nos Estados Unidos, e ele é quem fez as últimas análises. Então, são coisas bem interessantes da história de Itaipu, que é uma empresa que, de fato, vem se modernizando e se atualizando todos os anos. Hoje, a Itaipu tem um papel muito mais importante do que tinha há anos atrás, porque
apesar dela ter diminuído a sua relevância dentro do contexto de produção de energia do Brasil, a Itaipu já chegou a ser responsável por 23%, 25% da energia consumida no país. Hoje, a nossa média de consumo é em cerca de 13%, mas a sua importância dentro do sistema energético interligado do país é exatamente porque é a Itaipu a responsável pelo backup brasileiro. Se a gente tiver algum problema em qualquer região do país que leve a um apagão, por exemplo, um determinado estado, a hidrelétrica que vai ser chamada à responsabilidade para religar essa energia, seja lá no Amazonas, no Ceará, no Piauí ou aqui em São Paulo, é a Itaipu. Nós temos, portanto, um papel fundamental na segurança nacional do nosso sistema elétrico. Sem dúvidas. Nossa, muito interessante. Guimarães Rosa, Albert Einstein, informações aqui de curiosidade, de fato, gigantesca. E para os advogados que estão acompanhando aqui também, talvez eles tenham a mesma curiosidade que eu. Quando a gente pensa na dureza jurídica que é tão excepcional, quando a gente fala da binacionalidade, a legislação que a Itaipu responde é a brasileira? Então, veja, na verdade, não. Nós temos regras próprias internas. Ela foi concebida em um tratado que foi aprovado pelas altas partes, que são os governos brasileiros e paraguaios, representados pelo Ministério das Relações Exteriores, e esse tratado foi aprovado no Congresso Nacional. Ele define todos os nossos regramentos, toda a nossa legislação, é como se fosse a Constituição Federal da Itaipu, que é uma empresa binacional. Não há a possibilidade de você aplicar a legislação brasileira na Itaipu, exatamente porque ela não é uma empresa dividida em duas, ela é somente uma empresa. Não tem como você obrigar o Paraguai, por exemplo, país vizinho Paraguai, a respeitar a legislação ambiental brasileira. Lá eles têm uma outra legislação. Então, o Supremo Tribunal Federal já disse em 3 oportunidades a respeito de análises, de questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público em ações civis originárias, qual a natureza jurídica da Itaipu. E ela é uma natureza binacional, portanto, nós temos regras próprias. Isso não quer dizer que a gente não respeite a legislação brasileira. Ao contrário, o nosso sistema, inclusive lá na Itaipu, é muito, talvez, mais rigoroso até do que a própria, por exemplo, no que se refere a licitações, do que a própria lei de licitações. Nós usamos a legislação brasileira como boas práticas. A exceção é, de fato, a legislação trabalhista, porque no tratado ficou definido que as legislações trabalhistas dos seus países, da área do evento, do contrato de trabalho, têm que ser respeitadas. Então, em relação ao direito do trabalho, nós respeitamos o trabalhador do seu local de trabalho, né, seja ele paraguaio ou brasileiro. As demais legislações nós usamos na Itaipu como boas práticas. Temos uma norma geral de licitações, que é bastante rigorosa, mais rigorosa, inclusive, do que a legislação nacional, e as demais legislações são utilizadas como um ambiente saudável de convivência com a sociedade. Perfeito. Falamos da legislação, mas em questão à fiscalização na Itaipu Binacional, é o mesmo sentido? Exatamente, é o mesmo sentido. Uma das ações era exatamente discutir o papel do Tribunal de Contas da União em relação às contas da Itaipu, né? Na verdade, o Tribunal de Contas, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas da União e nem o Tribunal de Contas do Estado tem atribuição para fiscalizar a Itaipu. A Itaipu é fiscalizada pela sua diretoria e pelo seu conselho, mas isso não significa que ela não seja fiscalizada de outras formas. Por exemplo, os nossos maiores instrumentos a maior quantidade de instrumentos de relação que nós temos com a sociedade brasileira e com os entes federativos é através de convênios. Nós fazemos convênio com o governo federal, convênio com os governos estaduais, convênio com os municípios. Todos esses entes são fiscalizados. Portanto, tudo que se libera de recurso da Itaipu para eventualmente alguma obra ou algum investimento que se faça no âmbito socioambiental, ele é fiscalizado ou pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público do Estado, pelo Tribunal de Contas do Estado, dependendo de quem é o ator que está dentro desse convênio. É uma das alternativas, né, de fiscalização. Tem outras também. Agora, de fato, nós não temos uma fiscalização direta e objetiva dos entes federativos brasileiros. Nós estamos respondendo aos conselhos que são compostos pelas altas partes.
No caso do Brasil, são 6 ministros de Estado que fazem parte do Conselho da Itaipu, dentre eles, inclusive, o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, o ministro das Minas e Energia, das Relações Exteriores, de Gestão. Então, há um olhar assim muito cuidadoso em relação às contas da Itaipu, além da própria estrutura interna, que é muito rigorosa e muito cautelosa. Eu costumo dizer que nós não somos concursados da Itaipu, porque apesar da Itaipu não estar obrigada a realizar concurso público, só há o ingresso na empresa através de concurso. E nós somos os cargos em comissão que estamos lá pela mão da democracia, pela mão do voto, que elege o presidente da República, que nomeia os diretores e a sua pequena assessoria, porque realmente são poucos os assessores que vêm de fora. Mas o corpo interno é extremamente rigoroso com o formalismo da empresa, com o dinheiro da empresa, então há todo um cuidado e nós somos, de fato, bastante fiscalizados, sim. Nossa, muito legal, super interessante. Para quem acompanha a Itaipu, nem faz ideia de tantas questões pormenores que existem por trás dessa grande instituição e que, de fato, eu comecei aqui trazendo um pouquinho sobre o nosso conceito aqui, a missão que a gente tem abordando dentro do nono CBDE, que democratizar o direito é protagonizar. Falamos muito sobre o protagonismo do direito eleitoral e trouxe essa questão de que Itaipu vem protagonizando em muitas questões, dentre elas as políticas de responsabilidade social, responsabilidade ambiental também. Como que funciona essa decisão? Como que foi feita a decisão de vamos investir, então, nessas políticas? Responsabilidade social, responsabilidade ambiental também. Qual que foi essa decisão, Luiz? Olha, ao longo do período da existência da empresa, até o ano de 2005, a única destinação que a empresa tinha da aplicação de seus recursos era, de fato, para a produção de energia, tá? Aí, na época do presidente Lula, junto com o então presidente do Paraguai, Lugo Mendes, foi feita uma nota reversal que, na verdade, é uma possibilidade legislativa aprovada pelo Congresso, dependendo da sua natureza, que autoriza a empresa a realizar outras coisas que não estão contempladas no tratado. É como se fosse uma emenda à Constituição, chama nota reversal. E essa nota reversal permitiu, à época, portanto, desde 2005, que se fizessem investimentos socioambientais. Por quê? Porque a Itaipu, ela, como disse, é uma usina hoje que garante a segurança, que dá a garantia do sistema elétrico brasileiro. Ela precisa ter uma longa vida. Para que ela tenha uma longa vida, o que nós temos é que preservar principalmente o nosso lago, que é a nossa matéria-prima, né? Que é da onde sai toda a energia produzida. Para isso acontecer, a visão que se tem hoje é uma visão muito integrada das bacias do estado do Paraná. Havia um cuidado muito grande com a mata ciliar, um cuidado com as áreas de preservação e de reserva, e principalmente com os municípios lindeiros. Nós entendemos, a partir do ano passado, de que esta área deveria ser ampliada. Por exemplo, existem rios que saem daqui de Curitiba e chegam lá em Foz do Iguaçu. Eles acabam alimentando a própria bacia, que vai alimentar a bacia do Rio Paraná. Nós temos que cuidar com o assoreamento do rio, temos que cuidar com resíduos no rio, e isso tudo fez com que nós investíssemos numa prática de conscientização e de soluções de proteção ambiental como nunca visto na história do Paraná. Hoje nós temos praticamente os 399 municípios com cuidados no que se refere à gestão ambiental, como nunca aconteceu. Por exemplo, proteção de nascentes. Nós temos um planejamento hoje de mais ou menos 10 mil nascentes de rios paranaenses que estão sendo cuidadas por projetos da Itaipu em parceria com os municípios ou com alguma entidade do terceiro setor. Resíduos sólidos, tratamento de resíduos de lixo. A gente tem financiado URVs para cuidar e realizar uma efetiva manutenção desses resíduos adequadamente. E assim, é uma série de investimentos que são feitos. Há uma visão hoje sistêmica, né? Além disso, o governo federal também determinou que nós participássemos como uma grande usina produtora de energia limpa, participássemos também desse conjunto de ações que o Brasil vai fazer para receber o COP30 em Belém. Então, nós estamos lá em Belém, financiando alguns projetos estruturais de saneamento,
de parques, de proteção de ruas e recapeamento de asfalto de ruas, um grande projeto de mais de R$1 bilhão também, para colaborar, dar parte de prestação de serviço social e responsabilidade social que a Itaipu tem com o Brasil. Afinal de contas, ela está localizada no Paraná, está localizada em Cidade do Leste, no Alto Paraná, mas ela é brasileira e ela era paraguaia como um todo. Existem, inclusive, brasileiros de todas as partes do país que trabalham na Itaipu, assim como paraguaios de todas as partes do país. Perfeito, Luiz. E agora eu tenho uma dúvida que é bem pessoal e surgiu aqui durante esse papo. Você comentou um pouquinho sobre essa questão de obrigação jurídica, enfim, da Itaipu ser esse backup nacional. Hoje à tarde a gente teve um painel que foi muito emocionante, muito importante com o IGAD, que é o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Com toda essa questão que aconteceu no Rio Grande do Sul agora em maio, não chegou a acontecer, mas se tivesse acontecido de faltar energia elétrica por muito tempo, seria responsabilidade jurídica da Itaipu atender o Rio Grande do Sul? Não, jurídica não. A nossa responsabilidade é técnica. Na verdade, nós transmitimos para o sistema elétrico brasileiro a energia e o sistema, são os gestores do sistema que distribuem a energia. Sem dúvida nenhuma que a energia da Itaipu seria utilizada se fosse o caso e houvesse necessidade, porque ela existe, a Itaipu existe para isso. Nós temos 20 turbinas que trabalham, que podem trabalhar ao mesmo tempo, mas nem sempre o que se produz, as usinas as turbinas estão funcionando porque depende da necessidade. Por exemplo, hoje a demanda brasileira tem sido atendida muito por energia solar e eólica. Acontece que a energia solar só existe durante o dia. A partir das 6 horas a gente sai, por exemplo, de uma puxada de energia de 8, 10 megawatts para 13, 15, acaba até chegando a 18 megawatts, saindo de Itaipu para atender a falta de energia solar que o sistema começa a sentir. Então, é possível, em 15 minutos, na verdade, no máximo em 15 minutos, é possível a Itaipu. E em relação ao Rio Grande do Sul, nós estamos, de fato, interagindo também e, como todo brasileiro, prestando bastante solidariedade e colaborando. Primeiro, enviamos uma equipe de bombeiros que trabalharam quase que 10 dias incansavelmente, fazendo muito resgate. Foram, inclusive, bombeiros voluntários brasileiros e paraguaios, né? Nós abrimos um chamamento dentro da empresa, eles imediatamente se colocaram à disposição. Agora existe um projeto que está sendo encaminhado, uma medida provisória que está sendo encaminhada, para que nós utilizemos a energia da Itaipu e o excedente do que nós vamos pagar para ressarcir o consumidor gaúcho, e, portanto, eles ficariam de 6 meses a 2 anos sem necessidade de pagar a conta de luz para poderem se reerguer economicamente, além de, eventualmente, outras possibilidades que podem acontecer, por exemplo, como construção de casas emergenciais, que a Itaipu também pode participar. O nosso recurso hoje é para investimento socioambiental, uma parte dele, e nós estamos fazendo isso com bastante agilidade. Perfeito. Responsabilidade jurídica, social, ambiental. Muito obrigada. Luiz Fernando Ferreira de Lázaro, então, representando Itaipu Binacional. Muito obrigada pelo papo, foi muito enriquecedor. Adorei saber muita coisa sobre a Itaipu. Legal, eu estou à disposição. Muito obrigado, parabéns pelo grande congresso organizado. Enormes debates. Eu estava assistindo agora uma palestra com o Dr. Cacai e mais um outro palestrante. Eu fiquei admirado porque é importante a gente preservar e homenagear a nossa democracia todos os dias, né? Porque não é em qualquer lugar do mundo que você vê um palestrante defender fake news. E a gente tinha um palestrante aqui defendendo fake news. Eu ouvi algumas considerações, mas aí a hora que eu vi algumas pessoas batendo palma e aplaudindo, falei, não, acho que está na minha hora de sair, né? Mas, de qualquer maneira, isso é uma democracia, né? Por isso que a gente frequenta esses ambientes, né? Para poder debater, mesmo que seja com uma pessoa idiota, né? Com certeza. O CBDE é para isso, é para trazer democracia, é para trazer conversa. Por isso eu vou chamar o Bruno Previde, que vem falar bastante sobre isso, né? O Rede CBDE está aqui para isso, né, Bruno? Exatamente. Laura, obrigado. Luiz Fernando também, muito obrigado pela tua presença aqui no Rede CBDE. A gente está falando justamente sobre um dos grandes parceiros, um dos maiores parceiros aqui do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, mas a gente tem vários parceiros que possibilitam, né, que esse evento aconteça. E a gente vai ver agora quais são esses parceiros que embarcam com a gente aqui no CBDE. Itaipu Binacional, BRDE, Celepar, Copel, Sanepar, EPD, Idecom, Fomento Paraná, Universidade Positivo, UP Experience. Oferecem 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Democratizar o direito é protagonizar.
Bruno. Tá aí, gente, já tô aqui, ó, posicionado, tava conversando com o pessoal aqui, tô numa das nossas arquibancadas. A ideia do Rede CBDE é justamente essa, né? Aproximar o pessoal de todos os debates, das análises que acontecem por aqui com os nossos especialistas. E eu vou perguntar pro pessoal que tá aqui do meu lado, inclusive, vocês são daqui de Curitiba ou não? Sim, Vocês são daqui. O que você faz? nós somos acadêmicos de Direito. Direito. O que você tá achando do CBDE? Primeiro dia que você tá vindo, segundo, como é que é? Segundo dia é bastante enriquecedor. A gente está aprendendo bastante. Acho que é isso, aprendendo. Muita coisa nova, coisas para aprofundar também. Bem legal. Legal, valeu, obrigado. Deixa eu saber do pessoal que tá aqui em cima, deixa eu subir aqui, com licença. Posso subir rapidinho? Aí. Quero saber de vocês aqui, qual que é o painel que vocês estavam esperando mais aí no CBDE? O que eu estou mais ansioso, acho que é a parte do Lira ali, para entender um pouquinho mais qual a perspectiva dele em relação a tudo que está acontecendo na democracia. Muito bom, acho que esse é um dos painéis aí mais esperados hoje, inclusive, muita gente está por aqui, não só o pessoal que está participando do Congresso, muita gente de fora e veio. Gente, obrigado, daqui a pouquinho a gente bate mais um papo por aqui, agora vou dar essa volta aqui, porque o nosso palco já está montado mais uma vez. Paulo já chegou, Paulo está aqui, agora estou vendo. Oi. E aí, boa noite, Paulo. Alô, som? Agora sim, acho que está funcionando. Muito bem. Me ouvem? Boa noite a todas e todos. Gente, vamos lembrar o seguinte, a partir de agora a gente vai seguir para essa dinâmica aqui do Rede CBDE, que é a seguinte, a gente traz alguns especialistas aqui, a gente vai analisar o que aconteceu ao longo desse segundo dia de CBDE. Congresso aí que está fervendo desde ontem. Paulo, vamos lembrar para o pessoal que está acompanhando a gente também em casa, o pessoal que está aqui hoje e de repente não acompanhou ontem. A ideia do Rede CBDE é simplificar o papo que rola lá dentro. Então, os painéis, eles acontecem às vezes de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais complexa, e a gente traz para um debate um pouco mais simples. É isso, né? Boa noite. Agora sim, boa noite a todas e todos. Boa noite, Bruno. Que alegria mais uma noite, depois de um dia muito intenso de debates, um painel melhor que o outro. O pessoal deixou de almoçar, deixou de tomar um cafezinho, deixou de ir no banheiro para não perder nada, porque é um painel em seguida do outro realmente, e a gente precisa dar conta de tudo isso, inclusive aqui no Rede CBDE, que tem essa função de resumir um pouco o que aconteceu. Eu dou boa noite também aqui aos meus comentaristas maravilhosos desta noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 9º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Eu quero, antes de falar do Rede CBDE, fazer alguns avisos. Hoje de manhã a gente teve o ministro Barroso, a gente vai falar do painel do Barroso daqui a pouco de maneira virtual. E algumas pessoas estavam desconfiadas, me perguntando, mas o Arthur Lira vem mesmo? Mas o ministro Flávio Dino vem mesmo? Mas o ministro Dias Toffoli vem mesmo? A todos vocês eu digo que sim. A partir deste momento, todos esses convidados, com esses nomes mais conhecidos, essas autoridades, todas estarão presencialmente no nosso evento, a começar por hoje. Daqui a pouquinho, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estará lá dentro, logo em seguida do Rede CBDE. E ainda tem o sábado secreto, que está sendo guardado aí pelo nosso marketing, vai divulgar, e teremos também presença de autoridades, incluindo uma ministra. Tudo isso presencial. Mas sobre o Rede CBDE, voltando agora, ele tem uma função, ou algumas funções muito específicas. Primeiro, traduzir a linguagem do juridiquês lá do palco aqui para fora, tentando alcançar pessoas que estão começando a estudar o direito eleitoral, que querem conhecer o direito eleitoral, profissionais da imprensa que às vezes precisam de um filtro daquilo que vem do teatro para fora, e para que a gente consiga realmente furar um pouco da bolha do nicho do direito eleitoral que nós temos. Então esse programa serve para isso e serve também para descontrair. Aqui nós temos um ambiente muito mais livre e disruptivo, e aqui as ideias são livres, todos podem falar muito bem o que pensam, não que lá dentro não possa, mas aqui a gente tem realmente um conceito mais fluido, e é por isso que estamos, então, na segunda noite de Rede CBDE, muito animados, muito felizes com a presença de todos, esses que estão aqui presencialmente com a gente, na nossa arena, especialmente montada para esses eventos externos. Amanhã cedo teremos aqui um painel de influenciadores eleitorais, sim, algo inédito, final do MUT, às 3 da tarde, também aqui, amanhã neste palco, e aqueles que nos acompanham online na plataforma e também no YouTube. Afinal, o Rede CBDE é tão para fora da nossa bolha que ele alcança fora da plataforma, então todos têm acesso gratuito ao Rede CBDE. Fechou. Eu quero lembrar que a gente está de olho, a produção também está de olho nas participações que estão chegando por aí. Você que está acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas, pode mandar sua dúvida, o seu comentário, participar com a gente. A ideia do Rede CBDE é isso, é que você
participe com o pessoal durante esses debates. O pessoal que está aqui também com a gente acompanhando presencialmente pode fazer perguntas, a gente vai abrir ao final de cada um dos bate-papos aqui, a gente vai abrir para essas participações. Se preferir, às vezes não quer falar aqui no microfone, pessoal, a gente sabe ficar meio tímido, pode mandar pelo aplicativo também. A gente está pronto para receber as dúvidas e com certeza enriquecer esse debate. Vou te lembrar que são 2 blocos, cada um deles com 3 temas referentes aí amanhã e à tarde. Vamos começar então com o nosso primeiro bloco por aqui, para os nossos debates. E o primeiro assunto que vai ser trazido. Vamos dar uma olhada? Barroso fala sobre os riscos da revolução digital à democracia. Tarcísio Vieira traz questionamentos sobre o período de campanha, transparência eleitoral. Painel aborda regulamentação e práticas abusivas em campanhas. Fraude eleitoral, um debate sobre os últimos anos. E o caso Francisquini no centro do debate sobre precedente e democracia militante. E os desafios e perspectivas da aprovação do novo Código Eleitoral. Falei que a gente já viu um tema, a gente já viu logo todos, né? Então aí, na verdade, são os temas que a gente vai debater aí ao longo dessa edição do Rede CBDE. São os spoilers. Os spoilers, exatamente, para a gente ter uma noção aí de tudo que vai ser debatido ao longo dessa quinta-feira. Agora sim, a gente vai para o primeiro tema que vai ser debatido nesse painel. Vamos ver? Eu penso que no Brasil nós conseguimos resistir ao ímpeto do populismo autoritário antidemocrático. Acho que o Supremo Tribunal Federal conseguiu resistir e sobreviver. Já abrimos com a fala, inclusive, do ministro Barroso. E quem vai ajudar a gente nesse bate-papo, quem vai participar dessa conversa, são as advogadas Tailane Costa e Renata Desplanches. Falei certo? Desplanches. E aí, o advogado Giliard Alessi. Falei certo também? Aí, muito bem. Paulo, para quem que vai aí o começo desse debate? Bom, vamos começar aí. Eu, na verdade, vou deixar livre para quem quiser começar a falar sobre a fala do ministro Barroso, que falou aí sobre o papel, talvez, do judiciário em controlar o ímpeto antidemocrático por meio, talvez, ali de milícias digitais, pessoas que conseguem, de alguma maneira, levar teorias da conspiração à frente por meio de métodos que abusam, por exemplo, da tecnologia, e aí o STF no centro disso tudo como um resistente. É esse o papel do STF, ele tem, o judiciário como um todo tem esse papel de resistir a essas investidas que atentam contra o nosso Estado democrático de direito? Quem quer começar? Vamos lá, todo mundo olhou para mim, vou começar. Uma coisa que me chamou muita atenção, Paulo, meninas, primeiramente boa noite a quem está nos acompanhando também pelo YouTube, as pessoas aqui presencialmente. Um prazer estar aqui no Congresso, agradecer sempre o convite do Paulo Golambiuk e de toda a organização. E o que o ministro falou, inclusive, foi: nós precisamos de regulamentação. E não havendo regulamentação, nós vamos regulamentar. A gente sabe que na justiça eleitoral, diferentemente de outras áreas do direito, na justiça eleitoral isso é muito marcante, né? Os tribunais, a jurisprudência, fazendo um papel de extrema relevância. E ele, é claro que não havendo legislação sobre o tema, e muitas vezes o legislador, o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, mas especialmente nesse caso o Congresso Nacional, não consegue acompanhar essas mudanças. E ele disse isso, né? Se não houver regulamentação pelo Congresso, nós vamos regulamentar pelo TSE. Na verdade, em certo ponto, já até regulamentou, né? Um exemplo é a inteligência artificial. A resolução do TSE recente, que foi editada, trouxe as questões da inteligência artificial nas eleições, e já disse, inclusive, que o uso de deepfake é abuso de poder e vai gerar cassação. Já está adiantado isso na resolução. Não tem na legislação, mas está lá. E então, o deepfake, para traduzir para o pessoal, né, Golambiuk, deepfake é quando você usa a figura de alguém com a voz dessa pessoa,
falando algo que, na verdade, ela não falou. Vamos imaginar que colocam eu aqui, Giliardi Alessio, falando que apoio o Paulo e que gosto do Paulo Golambiu, que certamente seria uma deepfake, porque não tenho nenhuma admiração por ele. Claro que eu estou brincando, seria o contrário disso. Então, acho que é isso que ele falou sobre essas questões, e já disse isso, né? Essa foi talvez o principal recado dele. Legislem, eu quero que o Congresso legisle. Aí vocês estão abertos para o cidadão pode opinar mais. Mas se vocês não fizerem, eu vou fazer aqui, nós vamos fazer pelo Judiciário. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o Paulo, né? Nos conhecemos. Eu brinco que a Tailane, que veio em 2012 na graduação, não imaginaria que estaria aqui hoje fazendo uso do microfone, então fico muito grata ao convite. E acho que na linha do Giliardi, assim, o que a gente vê, principalmente tecnologias, é o futuro regulando o passado, né? Porque se há alguns anos a gente estava falando de fake news, né? Das notícias inverídicas, das notícias que não eram verdade. Hoje em dia, e né, contra fatos não há argumentos, era a frase. Hoje em dia, existe uma imagem trazendo um fato que não é verdade, que a deepfake também faz isso. E a fala do ministro foi, nós vamos regulamentar. Por um lado, sim, temos, porque senão isso vai ferir a igualdade de todo mundo, né? Então, pensa, qual que é o alcance de algo que eu tento me desmentir, né? Tento colocar que aquilo não é verdade. Será que tem o mesmo alcance? Isso não tem. Então, isso vai ferir a igualdade necessariamente. Mas o que é realmente a deepfake da resolução? Né? Porque eu autorizei o uso de inteligência artificial e eu não autorizo a deepfake. Mas o que é a deepfake? Porque a gente tem uma discussão enorme sobre o que é deepfake. Enorme, gigantesca. E, para além do deepfake, qual é o controle? Como que esse conteúdo chega? O que chega ao meu Twitter, X, né? O meu Facebook, não é o que chega no de vocês. Uma coisa ou outra. Como que é esse direcionamento? Então, tudo isso, ele demonstrou que há uma preocupação, é necessário uma regulamentação assim. Nós vamos fazer. Mas como que fica também a liberdade? É uma rede privada. As plataformas são redes privadas. E aí? Era fácil regular concessão de rádio e TV? Fácil, né? Enfim. Mas, e agora nas mídias? Então, assim, o ministro ele fez essas provocações e falou, nós vamos regular. Mas nem mesmo o que é deepfake? A gente vai ter essa discussão, eu acho. Talvez não até o período da eleição, que é muito curto. Mas a gente vai chegar. O que realmente é a deepfake? Só me deixar mais bonitinha? Talvez uma voz mais envolvente? É deepfake? Eu vou estar usando a inteligência artificial para colocar exatamente o que eu estou falando, sou eu falando, é minha voz. Mas eu utilizei de um recurso. É deepfake ou não? Uma boa discussão. Renata, o que você acha? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Paulo, nosso presidente do IPRAD, ao Dr. Guilherme, presidente do nona edição do CBDE. É uma alegria enorme participar aqui ao lado dos colegas. Bom, voltando um pouquinho para o que o Barroso colocou inicialmente, é a questão da transformação digital. Isso impacta tudo na nossa vida, né? Então, essa preocupação é constante. Nós precisamos pensar como vai ser daqui para frente, né? Tem a questão da deepfake, mas o ministro Barroso também coloca o quanto isso vai interferir na democracia como um todo, porque a gente já vive um momento difícil, né? O episódio do 8 de janeiro, o ministro coloca que foi o ápice de tudo isso, mas, assim, precisamos avançar nessa discussão. É importante, precisa haver debate no Congresso, precisamos nós aqui debatermos. É uma ferramenta de conversa, eu acho que esse é o ponto principal, assim, discutir sobre isso e o que é viável, como que vai funcionar. Eu acho que é essa conversa, esse diálogo mesmo entre todos os poderes, para que a gente busque sempre a manutenção da democracia, o fortalecimento cada vez mais das instituições. Então, não é só um papel do STF, é um papel coletivo. Todos têm essa obrigação e juntos nós vamos descobrindo o que tem que ser feito, porque realmente é uma situação nova. A professora Marilda coloca muito, essa situação é inovadora e está acontecendo no mundo inteiro. É global.
Então, como que vai impactar? Não temos as perguntas certas. E isso é o que dificulta muito em alguns aspectos. Então, eu acho que é discutindo, é ouvindo, é aprendendo e, assim, aceitar que a transformação digital, ela existe. Então, a partir disso, entendê-la e buscar a melhor maneira de adaptar isso e manter, de fato, um Estado democrático de direito fortalecido e ouvindo e valorizando, né, nossos direitos fundamentais, respeitando. E é isso. Muito bom. Eu acho que é isso também. Muito mais do que resistir talvez sobreviver, né? Se há uma inércia dos poderes no momento como nós tivemos recentemente no Brasil, o 8 de janeiro poderia ter sido algo até pior e nós não estaríamos aqui neste evento, quem sabe, né? Então isso é muito importante. Brunão, eu acho que esse assunto, se alguém quiser fazer mais algum comentário, e também a nossa plateia está aí livre para interagir conosco, tanto no online quanto no presencial, mas senão a gente já pode passar para o próximo tema, que também de alguma maneira está conectado a isso, né? Então a gente pode passar um novo highlight e aí seguimos com o debate. Exatamente. Vou lembrando o pessoal que está no chat também, a produção está de olho nas perguntas, a gente vai trazendo aí. Acho que a gente pode concentrar todas elas no final aqui, desse bate-papo. Pode ser também. Pode ser? De alguma maneira, os temas estão conectados e a gente pode fazer um balanço final. Fechou. Vamos então para o próximo tema que vai ser debatido aqui nesse nosso bate-papo. Dá uma olhada. Qual é a diferença disso, permissão de pedido de apoio político, para pedido de voto? Para a gente relembrar esse tema, né? Um balanço geral sobre a pré-campanha eleitoral. Paulo, para quem que vai a bola? Pois é, eu até tinha confundido, achei que vinham da Marilda primeiro, eu até falei que estava conectado com o que a gente estava dizendo, mas aqui é pré-campanha, não que pré-campanha não tenha também a participação digital, né? Mas aqui eu acho que o foco é até outro. Nós tivemos um caso, não sei se alguém acompanhou, é um caso recente aí envolvendo pré-campanha, gastos de pré-campanha, não é? E de uma pessoa muito conhecida. Isso gerou uma discussão muito grande, afinal, qual é o limite de gastos na pré-campanha, aquilo que se pode fazer, a gente sabe a partir daquele precedente já não tão recente, que fixou que aquilo que é proscrito, aquilo que é proibido na campanha também é na pré-campanha, então a gente tem algumas balizas objetivas em relação a conteúdo e forma, mas a questão do financiamento disso não é tão claro assim, e a discussão recente desse caso que eu mencionei indica isso. O Giliard começou na outra, então quem quer começar? Vamos fazer então essa ordem aqui, começando pela Tailane agora. Então vamos, né? A gente acho que esse é um tema que palpita e nos instigou até na preparação do que a gente ia conversar aqui, porque assim, a gente não tem uma baliza, né? A baliza foi a questão dos gastos. Ou seja, eu teria que considerar o limite territorial, então, dessa pré-candidatura, que o julgado que foi mencionado e até foi tratado foi uma candidatura à presidência, que tem um gasto muito maior, e promoveu atos por todo o país. De outro lado, depois ele foi candidato ao Senado numa restrição territorial. E a gente estava comentando, e se for alguém que se sai, desincompatibiliza, e a gente tem tido isso, né? A gente tem que lembrar que nós tivemos vários casos de possíveis candidatos à presidência, e aqui digo, infelizmente, candidatos no masculino, porque nós sabemos que as mulheres, infelizmente, são minoria, e eu preciso levantar essa pauta em todas as minhas falas, mas vários candidatos que saíram, se desincompatibilizaram, abriram mão do próprio cargo, e depois alguns ficaram completamente fora da corrida eleitoral. Então, né, vamos supor, a pessoa saiu para fazer atos de campanha, e nesse caso, vamos supor, sai para ser candidato ao governo do Estado e efetiva sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal. Qual vai ser o limite de gasto? Existe um limite de valor do que uma candidatura do governo do Estado pode gastar? Muito diferente do deputado estadual e federal. E daí eu fiz o meu gasto de pré-campanha baseado que eu ia ser candidata ao governo do Estado. E aí, como fica?
E essa insegurança em relação. Então, o caso que tivemos como, né, o paradigma e que foi debatido é um caso que a gente até tem como, com algumas ressalvas, né, com os atuantes do caso, mas existe a ressalva de existe uma questão territorial. Então, uma viagem para outro lugar. A gente pode falar o nome, tá? Eu estava só brincando. Não, vamos manter. Eu gosto de ser misteriosa. Uma quinta misteriosa. Não, porque daí vão atrás, sabe? Gera engajamento. Mas, assim, saiu para presidente... R$2 ou um candidato misterioso? Você me segue? Vou verificar. R$2 ou um advogado, ou 2 advogados, ou alguns advogados da equipe misteriosa? Alguns advogados misteriosos que conhecem os autos de cabo a rabo. Mas então a gente tinha essa limitação. Mas pode ser que não. Como que eu posso impor... Como que vai ser essa imposição? Porque passa pelo crivo do partido, né? O partido tem que decidir. A gente tem alguns casos que o partido barrou. 2... e agora vou tirar o mistério, né, que a gente vai para o próximo, assim, o Dória e o Leite, os dois se desincompatibilizaram, e nenhum foi candidato à presidência. Então, assim, desse painel ficou muito dessa questão, quais são os parâmetros? Será que esse julgado gera uma estabilidade? Talvez nessas discrepâncias territoriais. Numa territorialidade semelhante, como que fica? Será que vai ser abuso? Será que não vai ser? Porque não tem esse parâmetro para eu poder avaliar. Sei que o Giliardi quase não está se aguentando. Eu vou deixar a Renata falar primeiro em relação a esse tema, que daí o Giliardi finaliza no tempo que a gente tem disponível, senão ele vai explodir daqui a pouco ali. Ele está empolgado para falar sobre esse assunto, já antecipou ali. Bom, a discussão que foi colocada hoje, e é o tema mais quente do direito eleitoral no momento, né, diante do julgamento e de tudo que está acontecendo. Realmente é difícil entender o Instituto da Pré-Campanha. Se é para sermos claros aqui, trazer uma linguagem acessível para as pessoas, falou de pré-campanha é uma confusão enorme. Ninguém entende exatamente o que está acontecendo. Quando começa a pré-campanha, algumas pessoas falam que começam já, acabou a eleição, já está valendo uma nova campanha, já é uma pré-campanha. Ou começa no ano da eleição, ninguém sabe esse marco porque a legislação não diz, né? O que há na legislação é só o 36A que fala da propaganda antecipada. Então, assim, em relação à pré-campanha, há muitas dúvidas e está sendo construído aos poucos. Há necessidade, no meu ponto de vista, e aí também abro aqui para a gente debater, de haver uma regulamentação em relação à pré-campanha. É um instituto que não dá para a gente negar, ele existe, está posto aqui, mas nós precisamos saber quais gastos são gastos possíveis permitidos na pré-campanha e depois serão computados para fins, de repente, de um abuso de poder político. É difícil você orientar até o seu cliente se aquele gasto lá na frente pode ser interpretado como um abuso de poder político. Mas daí a Tailane trouxe aqui toda essa questão. Talvez a pessoa nem efetive a candidatura, né? Talvez ela mude o cargo almejado. Então, a discussão só vai aumentando, as incertezas só vão aumentando. Então, realmente, em relação à pré-campanha, vamos ouvir você já, Giliardi, está até balançando. Só ia falar, torra tudo em pré-campanha. Então é isso. Eu acho que precisamos, além das decisões, que já são várias a respeito do assunto, discutir mais, debater mais sobre isso, e aí vai vir o novo Código Eleitoral, tentar traduzir e deixar mais claro para trazer segurança jurídica, que eu acho que é o que todos buscam, né? A confusão para o advogado ela é muito boa em alguns momentos, a incerteza, porque é onde os clientes nos procuram. Mas também há essa insegurança em relação a nós, né? Não sabemos muito bem qual é o caminho. Então, eu acho que é isso, essa minha contribuição, Giliardi. Tentei ser breve aqui, para você fechar. Vamos fazer o seguinte, eu desde já autorizo lá o pessoal do cronômetro, que no próximo bloco a gente pode descontar um pouquinho, porque eu sei que o Giliardi vai passar do tempo que está sobrando ali. Vou fazer uma pergunta, Giliardi. Qual é o percentual que o pré-candidato pode... vou conseguir fazer. Qual é o percentual que o pré-candidato pode usar na pré-campanha em relação ao teto de gastos da campanha? Quero ver essa resposta. 100%. É isso que eu quero. É exatamente essa a solução. E foi proposto lá. A gente tem que lembrar que a gente está tratando aqui e comentando também os debates que tivemos lá durante os painéis. E no painel da manhã foi falado, gente, a gente precisa de um percentual. Pode ser um percentual do gasto total da campanha,
ou pode ser um percentual do limite de gastos, o limite máximo de gastos que tem em cada campanha, mas tem que ter um percentual, um critério objetivo. Claro que o pessoal está ansioso, todo mundo está falando, o Giliardi quer falar, o Giliardi... Porque quem que falou hoje na manhã? O Gustavo Guedes, doutor Gustavo Guedes, advogado do Sérgio Moro, o candidato misterioso. Que não é R$2 só, o candidato misterioso, foram alguns milhões de reais que todo mundo divergia. O Gustavo fez um trabalho incrível, nós trabalhamos bastante também, a Priscila labutou bastante, né, doutora Priscila está aqui, doutor Pitinim, foi um caso que todo mundo estava de olho. Por quê? E vejam como ficou. Nós tivemos, é um processo que obviamente começou originariamente no Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral teve 5-2 e a Procuradoria, o Ministério Público aqui do Paraná, opinou pela cassação do Sérgio Moro e entendeu que eram R$2 milhões gastos na pré-campanha, opinou pela cassação. Nós tínhamos chegado num valor ainda maior que esses 2 milhões. Aí vem os desembargadores aqui do TRE, cada um fala um valor, e aí vai para o TSE. E aí lá nós levamos um banho do Gustavo Guedes, aí nós perdemos de 7-0 lá no TSE, mas cada ministro considerou um valor, porque ninguém sabe. Então, porque não existe regra, não há regra na lei, não há regra na resolução, e é claro, a gente tentou fazer o máximo possível. Nós estávamos extremamente confiantes na nossa tese, e aí, gasto com segurança, gasto com passagem. Aí, o caso do Sérgio Moro, ele pode ter dado algumas pautas para nós, mas não respondeu tudo, porque o Sérgio Moro é um caso muito excepcional. Ele foi candidato a presidente, desistiu, resolveu ser deputado federal pelo estado de São Paulo, aí desistiu e veio ser senador aqui do estado do Paraná, e hoje está eleito. E essa era a questão. E agora? Como é que foi? E os gastos da pré-campanha como presidente, como candidato a deputado lá? E a viagem? Ah, mas ele viajou para o Amapá, como é que eu vou gastar isso? Ele viajou para São Paulo, como é que eu vou considerar isso como gasto? Mas espera aí, quando ele foi para São Paulo, ele teve uma exposição na mídia, ele falou como candidato a presidente, e isso repercutiu aqui no Paraná, só se falou disso no Paraná. Isso não influenciou na isonomia das campanhas entre os outros candidatos? E os adversários? Será que o candidato, por exemplo, Álvaro Dias, não podia ter saído também, presidente da República, e feito tudo? Então a gente chega. O que a gente tem que resguardar sempre? A isonomia das eleições. A isonomia. A paridade de armas. Então, nós precisamos ter um critério objetivo. Se cada um dos ministros, cada um dos desembargadores, o Ministério Público, o advogado do Moro, o advogado da Federação Brasil da Esperança e o advogado do PL, cada um chegou num valor, peraí, alguma coisa está errada. Então, vamos ser objetivos. Eu acho que nós precisamos ter essa objetividade. Não só, claro que para nós advogados, quanto mais aberto, melhor, né, Renata? Assim a gente consegue fazer de tudo bom, assim a gente tem argumentos. Mas acho que para a democracia, o cidadão, o próprio candidato, não precisa, não pode estar à mercê de interpretações tão abertas, mas sim ter um critério objetivo. E eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Excelente, excelente. Acho que esse tema da pré-campanha realmente casou muito aqui, coincidiu o término do julgamento proposital, quase eu diria, com o início do CBDE, para a gente ter esse momento muito bacana de conversa. Brunão, acho que está vencido o papo pré-campanha, podemos fechar esse bloco agora com o terceiro highlight da manhã. Exatamente. Vou lembrando que você que está acompanhando agora, online ou presencialmente, pode também continuar participando, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, o pessoal vai enriquecendo o debate. Vamos falar sobre transparência, vamos ver? E hoje a rede social é um fato completamente relevante no nível comunicacional das pessoas, só que ao mesmo tempo completamente não regulado e contraditório. Nós migramos para um processo de manipulação desinformativa que atua quase que como uma indústria de desinformação.
Tá aí, um papo que acho que tem um pouco a ver com tudo que já foi falado por aqui, vem para fechar de vez esse debate ou talvez trazer mais alguns pontos aqui, né, Paulo? Exatamente. Veja que o tema transparência e accountability, né, se é que é possível pronunciar esse termo em inglês. Não é fácil. Não é fácil. Eu acho que o nosso papel... Traduza para português, então. Me diga a palavra em português para accountability. Accountability. Eu prefiro deixar para nossa especialista. Não existe, né? Tem que falar mesmo, não tem outra. Fica difícil até. Exatamente. É por isso, né? Igual compliance, né? Conformidade. Mas o compliance é mais legal de falar. Agora, governança, talvez, né? O ESG, essa sigla também, e assim, e por aí vai, né? Então essas siglas... Soletre environmental do ESG. Não usarei fazer isso. Renata, a gente estava falando no primeiro bloco deste bloco, por assim dizer, um pouco sobre questão digital, puxando da fala do Barroso, que já era mais abrangente, mas acaba desembocando aqui, e quando foi se falar em transparência, também acaba desembocando ali na questão das redes sociais, da sofisticação dessas possíveis celeumas ali que atrapalham, prejudicam, inclusive, a transparência do processo eleitoral. O que você pode falar para o pessoal em relação ao accountability do processo eleitoral? Bom, eu acho que a transparência ela está sendo cada vez mais exigida, né? E é por isso que ela se vincula a todos os assuntos, tanto que remeteu muito ao que estava sendo falado agora, a fala do ministro Barroso, que nós queremos transparência no processo eleitoral, mas queremos transparência das instituições, queremos transparência, é um direito nosso, né? E a população entendeu isso e está exigindo cada vez mais. Então, eu acho que é importante esclarecer que a transparência interfere na informação das pessoas e isso precisa ser traduzido, precisa ser levado, e aí chega nas redes sociais, né? Porque hoje não é nada transparente. A gente falou aqui um pouquinho como chega um conteúdo completo de desinformação, muito mais, né? O alcance é muito maior do que um conteúdo que não é desinformativo. E quem controla isso? Qual é o direcionamento? Esses algoritmos e as empresas não revelam, as big techs não revelam, né? A Marilda fala muito sobre isso, novamente ela é trazida porque ela é uma estudiosa nesse assunto também. E nós queremos a transparência, e eu acho que nesse ponto é fundamental. Porque, como o Barroso coloca, há uma preocupação. Porque o que vai ser feito? Nós não sabemos o potencial que isso tem de destruir, sabe? O potencial negativo que isso vai alcançar. Então, eu acho que nós precisamos exigir transparência à medida que as coisas forem evoluindo, para que fique claro como é esse funcionamento dentro do que as empresas estão dispostas, mas com a exigência de que elas impactam, né, há esse impacto na vida da população. Acho que é isso. Vontade. Eu acho que, assim, alinhando, né, o que a Renata falou, nós temos essa transporte para a área digital que é muito forte. Acho que o Diogo estava falando agora assim, antes os eleitores eles eram a plateia das informações. E daí com a internet todo mundo é como se invadisse o campo. Eu estou usando futebol porque eu sei que o Paulo nós compartilhamos de uma paixão futebolística. E assim, é como se invadisse o campo nesse momento. Só que como que chega essa informação? Qual que é a disseminação disso? E, paralelo a como essa informação do processo eleitoral chega, nós temos outras legislações, e o que foi trazido, que impacta também nesse acesso. A gente tem LGPD. Então, alguns dados são dados sensíveis, e nós não temos mais um acesso fácil. Filiação partidária. Antes, a gente jogava o nome das pessoas e sabia em qual ele era afiliado. Talvez onde eu sou filiada, onde Paulo, não seja tão interessante. Mas para a gente fazer uma previsão, saber qual partido que os prefeitos do estado do Paraná estão filiados, seja importante. Foi isso que uma das palestrantes trouxe. Como que nós, jornalistas, levamos essa informação adequada se a gente não tem mais esse acesso? Um acesso que daí você vai ter que... Como que vai pedir? Também foi levantada a situação. A questão do patrimônio é um dado sensível, mas como que eu vou fazer essa verificação? E acho que de uma maneira assim, muito sensível e pensando na transparência, uma das falas foi, nós temos que ter níveis de transparência. Talvez todos os dados não sejam de interesse para todo mundo, para a população em comum, mas
seriam necessários dados que os pesquisadores, quem faz levantamentos, jornalistas, pudessem ter um acesso mais fácil para justamente ser mais transparente esse processo, para essa informação gerada para o eleitorado, ela seja mais completa. E daí, sim, uma área mais protegida, que daí seria para a parte de auditoria. Mas a gente tem uma grande caixa preta, então a gente vai ter várias caixas pretas, infelizmente. Uma dessa parte de alguns dados, que são dados sensíveis das pessoas, que agora não são de livre acesso, e, por outro lado, como que é encaminhado esse conteúdo, né? As plataformas não divulgam. Por quê? Por que eu recebo A ou B? Então, a gente tem a resolução também, voltando para a resolução, que vem falar, olha, você não vai poder fazer direcionamento, mas a gente tem pré-campanha. E como a Renata falou, quando começou a pré-campanha? Para algumas pessoas, dia 3 de outubro de 2022. Para outras, 1º de janeiro. A gente consegue ver os conteúdos que estão sendo veiculados e olhar, acho que fulaninho vai sair candidato ou candidata. A gente consegue verificar essa movimentação. Só que a gente não tem acesso a como que essa informação chega. E isso precisa ser transparente. Não é uma restrição, é uma transparência para você ter ciência do que está chegando, para conhecer. Giliardi, para fechar aqui o nosso primeiro bloco com chave de ouro. Vamos lá, o que nós temos de novidade agora, né? Nessa eleição que eu acho que está se falando mais, a questão que a Tailane trouxe aqui, LGPD e a transparência. Essa também é mais uma pergunta de $1 milhão, porque o que tem que ser divulgado, qual é o limite da transparência e qual não é o limite. A transparência é um direito da democracia, do cidadão, de ter acesso a essas informações. Da imprensa, a imprensa adora, né, fazer matéria, os candidatos mais ricos das eleições 2024, adora fazer isso. Aí vai lá na divulgação de bens, quando na verdade essa transparência não é tão transparente assim, porque aqueles que são mais profissionais deixam os bens no nome de uma empresa, de um CNPJ e divulgam as cotas sociais. Tenho R$10 mil das cotas sociais de Giliardi Alessi Participações. Aí dentro da Giliardi Alessi Participações, 1 bilhão em imóveis. Então não faz sentido, né? Todo mundo quer saber quanto que o Pablo Marçal tem, né? Ele vai sair candidato. Quero saber se o Pablo Marçal é rico mesmo. Mas se está em nome de empresa, ele precisa divulgar o valor das cotas sociais da empresa. Então também tem uma transparência que nem sempre é tão boa assim, né? Eu gosto muito da transparência, porque o que é bom é entrar no Divulga Candi e achar os dados daquele executado, que você não acha o endereço, né, os documentos, você precisa qualificar, aí você acha para advogado, é maravilhoso o Divulga Candi, né? Mas claro, você tem dados sensíveis que tem que ser cuidado mesmo. Agora, isso também eu acho que é algo que a gente precisa analisar com bastante critério, porque a transparência é extremamente relevante. Mas será que tudo aquilo que está lá realmente é necessário saber? Será que matérias como esta são matérias importantes, relevantes para o cidadão? Saber quem é o candidato mais rico e fazer esse ranking? Enfim, são perguntas que a gente faz, não existem respostas perfeitas para isso. Acho que é isso, nosso amigo Paulo Golambiu, que falamos de tanto tema que tem bastante coisa política, né? Quando a gente estava falando aqui do Sérgio Moro, é interessante isso, né? As pessoas, às vezes, julgam o mérito da demanda pela pessoa, e não pelo mérito da demanda, né? Acho que começou essa polarização há muito tempo, desde o impeachment da Dilma, talvez, para mim, é esse o marco. E começou essa análise. Muita gente, você vê, todo mundo de esquerda é contra o impeachment, né? E todo mundo de direita é a favor, mas está esquisito isso, né? Era para ser, então, somente jurídico. Falamos de fake, aí tem também uma questão política. Essa da transparência talvez nem tanto, é uma questão mais técnica, mais fácil de falar. Dá menos medo de levar um cancelamento, né? Mas é um tema que também precisa ser analisado por todos nós. Estamos juntos. Maravilhoso, eu acho que
muitas respostas, mas também mais perguntas ainda, né? Muitas dúvidas para soluções complexas, mas que de alguma maneira a gente conseguiu resumir e traduzir um pouco daquilo que foi conversado lá dentro para fora do teatro. Brunão, acho que já usamos muito bem nossos comentaristas. Muito bem. Antes da gente liberar, temos uma pergunta aqui da nossa plateia. Vou pedir para o Cláudio me acompanhar aqui, chegar bem no finalzinho aqui da arquibancada. Estou aqui com a Leila. Leila veio de onde, Leila? Eu vim de Montenegro, Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, está acompanhando aqui o CBDE, estava acompanhando a Rede CBDE desde o comecinho. E a tua pergunta é sobre transparência, inclusive, né? Sim. Considerando as diversas camadas sociais, vocês entendem que a transparência ela é entendida por toda a sociedade da mesma forma, considerando as redes sociais e todo o movimento da pré-campanha, que algumas pessoas acompanham e entendem o que é e outras pessoas não, como que ficaria a questão da transparência, né, em relação à pré-campanha? E aí, Paulo? Eu acho que é a conexão entre os dois temas, né? Pré-campanha e transparência, porque de alguma maneira, justamente a ausência de regulamentação na pré-campanha, ou seja, não há prestação de contas da pré-campanha, né? A velha máxima, dependendo do lado em que você esteja defendendo, no caso dos advogados, mas de alguma maneira, de fato, você impede também de saber como aquilo não precisa necessariamente estar escriturado em tese, as notas fiscais daquilo que é feito na pré-campanha, há também, de alguma maneira, uma ausência de informação para o eleitor, e ele não é pré-eleitor, né? Ele é eleitor mesmo o tempo todo. O que vocês acham em relação a essa pergunta? E agradeço a pergunta aqui da nossa participante do Congresso. Bom, vou começar então, né? De fato, não existe uma transparência, até porque o pré-candidato ele só não pode pedir voto, é a única exigência. Então, ele pode veicular... Oi? Ele circula, ele usa recurso para, justamente usa recurso para veicular, então você começa a ver imagens mais produzidas, uma identidade visual, que geralmente ela é para te lembrar quando de fato no período eleitoral for ter a campanha, mas não existe essa transparência, e muito menos quando a gente vai falar de rede social. E quando a gente vai falar ainda da nossa conformação social, aí é muito diferente. Então, as bolhas do nosso... primeiro começa por cada rede que alguns grupos têm acesso, né? Então, existe um estudo de faixa etária, de classe social, alguns acessam mais o X, outros acessam mais Facebook, alguns é só o WhatsApp, e daí o WhatsApp... Como que tem transparência e controle, gente? Não tem, né? Às vezes, até nos grupos que você nem sabe, você está lá, né? E às vezes você fala, nossa, fulaninho está aqui, então eu sei que esse grupo é disso. Não existe, então não tem uma regulamentação nessa pré-campanha, muito menos essa transparência do que de fato é. Se eu não posso pedir voto, o máximo que pode, quando a pessoa quer falar, eu sou o pré-candidato. Mas geralmente usam um pré-candidato se quer se reafirmar como essa posição. Se você já é conhecido e já imaginam que você vai sair candidato a vereador, você só vai tendo aquela reiterada imagem e algumas campanhas que vai fazendo nas suas mídias ou pessoalmente, mas sem um controle, uma transparência, porque não tem uma regulamentação. O impedimento não pode pedir voto e nem falar que é candidato. Alguém quer complementar? Apenas ela disse com relação às diferentes classes sociais, né? Essa concepção é diferente de uma pessoa para outra mesmo, né? E essas concepções de transparência são diferentes para pessoas de classes sociais mais baixas em relação às mais altas, de quem tem uma compreensão melhor para quem tem uma compreensão menor, e também de candidato. Existem aqueles candidatos que interpretam as regras de maneira mais fácil e são mais arriscados, são bem assessorados, e outros candidatos que não têm essa oportunidade e acabam saindo atrás. Então é importante que todos os candidatos de qualquer classe social acompanhem eventos como esse e também estejam bem assessorados, procurem principalmente os seus partidos para ter informações do que pode e não pode fazer. Quanta gente deixa de fazer uma série de coisas de pré-campanha porque não é bem assessorado? Quanta gente deixa de fazer alguns gastos
porque não é bem assessorado, porque não entendeu bem a regra. Quanta gente deixou de arrecadar recursos, já que poderiam ter sido arrecadados desde já na pré-campanha, que já podem ser feitos antes de iniciar a campanha, e não o fez porque estão mal informados ou mal assessorados, porque não conseguiram essa informação. E aí saem atrás daqueles que estão na frente disso aí. Então, é algo que tem que se preocupar também, porque a gente sempre, como eu disse aqui já em outra oportunidade, o que a gente tem que buscar é isonomia, igualdade, paridade de armas nas eleições. Tá certo. Fechamos, então. Não? Tá bom. Renato, quer falar? Tá. Então tá. Temos mais perguntas ou vamos fechar aqui com o pessoal? Acho que fechamos as participações por aqui, mas vou lembrar que o pessoal que está acompanhando a gente online pode seguir mandando também para a gente, pelo chat também, pelo aplicativo. Daqui a pouquinho a gente vai seguir com as perguntas e respostas. Quero agradecer a participação dos três. A gente vai encerrar então esse primeiro bloco desse bate-papo. Foi muito legal, acho que a gente pôde trazer aí, repercutir muito do que foi falado durante a manhã de hoje. Agora a gente vai para o período da tarde. Mas antes disso, já fazendo esse agradecimento a vocês, quero lembrar que ontem, o primeiro dia do CBDE, foi sensacional, foi incrível. Enquanto a nossa produção agora vai trazendo os nossos próximos especialistas, a gente vai ver um pouquinho de como é que foi o primeiro dia do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. Dá uma olhada. Curitiba se torna a capital do direito eleitoral no Brasil. Tá aí, tivemos um dia sensacional para abrir o CBDE e hoje, o segundo dia, vem com uma programação incrível também. Começamos muito bem o próprio Rede CBDE e agora já temos um novo time formado. A gente vai mostrar para você, já temos os nossos 3 próximos participantes por aqui. São eles, os senhores Leandro Rosa, Paulo Valério e Renato Ribeiro de Almeida. Já estão posicionados por aqui, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Paulo, temos uma boa bancada formada por aqui também para seguir com esse bate-papo por aqui. Muito boa bancada formada. Dr. Renato Ribeiro de Almeida estava inicialmente designado para amanhã, mas teve que fazer uma alteração. Renato, recém-casado, não é isso, Renato? Em plena lua de mel aqui no CBDE. Eu queria fazer esse primeiro comentário incidental, que é muito relevante, porque mostra a importância do nosso Congresso. Agora ligado. E a esposa como câmera, né? Porque além da paixão por ela, tem a paixão pelo direito eleitoral também. Então foi uma forma de conciliar na lua de mel, né? No ano eleitoral. Propositalmente escolhida a data do casamento para ter a lua de mel aqui no nosso congresso. Eu saúdo aqui meus queridos companheiros de batalha, Paulo Valério e Leandro Rosa. Já estive do lado, já estive contra também os dois e sempre com muita cordialidade nos nossos embates. Eu fiz esse comentário também do Renato para fazer um esclarecimento. A gente sempre tenta mesclar um pouco homens e mulheres. Inicialmente seria a doutora Isabel Mota, que agora foi deslocada para o Rede CBDE de amanhã. Então a gente mantém, isso é importante dizer, a paridade entre homens e mulheres no Rede CBDE todos os dias. Esse é um comentário importante, a gente sabe da relevância de ter esse tipo de composição. A gente teve agora uma bancada majoritariamente feminina e agora com os nossos colegas aqui equilibrando também o nosso painel. Brunão, podemos começar. Então vamos embora, vamos lembrar o nosso primeiro tema que vai ser debatido nesse bate-papo por aqui. Vamos falar sobre tecnologia e fraude eleitoral, um tema que está sempre em alta, toda vez aí que a gente vai falar sobre eleições. Aí o pessoal começa a falar sobre isso. Vamos dar uma olhada? Acho que é interessante a gente
desmistificar duas premissas que já foram inicialmente desmistificadas pela própria doutora Marilda. A fraude não começa com a internet, não começa com as redes sociais e não acaba com ela. A fraude já existia desde os tempos do voto em cédula. Muito bem, aqui a gente fala sobre fraude aliada hoje à tecnologia, mas é um assunto muito mais profundo do que isso, né, Paulo? É isso mesmo, isso foi um painel dedicado à fraude, um balanço dos últimos anos a partir de uma perspectiva digital. Isso se conecta, inclusive, veja só, nós tivemos aqui hoje de manhã um painel patrocinado, por assim dizer, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sobre a segurança da urna eletrônica. E o nosso palestrante, o Gilmar, ele fez um histórico desde a cédula de papel, dizendo exatamente isso também que a doutora Bruna Tomé colocou, de que a fraude sempre existiu e que agora ela só está mais sofisticada. Para começar, eu vou usar a mesma ordem que usei da outra vez, vou começar lá da ponta e vindo para cá, e aí a gente vai fazendo assim pelos painéis que nós vamos debater, começando com o meu dileto amigo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, Leandro Rosa. Fraude nos últimos anos sob uma perspectiva digital. O que você achou desse painel? Esse painel, na verdade, Paulo, foi muito interessante, porque me permitiu, na verdade, lembrar quando a gente começou a trabalhar com a Justiça Eleitoral, lá nos anos 2000, o pessoal fazia jornaizinhos, recortando histórias, anedotas, contra um determinado grupo, a favor de outro, e espalhava pela cidade. Virava folclore também, porque a gente corria atrás de liminares de busca e apreensão para prender os jornais. E daí a metodologia, para não se prender na época, era deixar os jornais na carroceria de caminhonetes, paradas na rua, meio escondida, e cada vez que saía um mandato, alguém rodava com a caminhonete para dar tempo de espalhar a notícia inverídica e distribuir. Na perspectiva digital que nós temos agora, a problemática tem a ver com o tempo. Naquela época, entregar manualmente era mais complicado, era mais tangível, mais fácil de aprender. Agora ficou tudo muito rápido e muito rarefeito. Quando alguém solta um videozinho, um meme inverídico dentro de um grupo de WhatsApp, só Deus sabe onde é que isso vai parar e não tem como fazer busca e apreensão para tirar do ar. Esse é o problema. Isso mesmo, Paulo Valério, você é dessa época da busca e apreensão? Você quer saber de que época mesmo que eu comecei? Olha, para não denunciar a idade, eu entrei na faculdade e meu primeiro estágio no primeiro ano de faculdade foi numa campanha eleitoral, em 96. Então eu sou da época que realmente só não se fazia ainda na pedra, já tinha passado o tempo da pedra já, mas eu sou de um tempo do eleitoral. Mas eu gostei da fala da Bruna, e assim, eu acho que a gente tem um olhar para a internet, sobretudo para a inteligência artificial, que precisa ser um pouco mais ajustado. É lógico que a fraude não começa com a internet, a fraude não começa com a tecnologia, a fraude começa com as pessoas. A fraude sempre começou com as pessoas. E a gente olha para a inteligência artificial com aquela mente De Volta para o Futuro, que é o Skynet, que pensa como fazer mal para o ser humano. A internet não faz nada disso, eu preciso sentar ali. ChatGPT é um exemplo. Tem gente que usa o ChatGPT como Google, pergunta coisa para ele responder. Mas tem gente que sabe usar o ChatGPT, se você fizer uma análise básica, ele pode potencializar coisas que são perigosas. Mas uma mente perversa tem que sentar no teclado e dizer para ele: crie um código assim, que gere tantas notícias negativas com esse tema, este nome, e gere um código que isso fique gerando postagens nesse Twitter, nesse Face, nesse. Isso é possível de fazer hoje. Mas tudo começa com a mente perversa que sentou no teclado. Então a gente tem que começar a achar meios, não só de coibir, é óbvio que falar isso perto de uma eleição, que eu preciso ter instrumentos técnicos rápidos para poder sair, né, de uma postagem que está prejudicando o meu cliente, mas a gente tem que começar a trabalhar com a busca de ferramentas de achar a mente perversa, a pessoa que senta atrás do teclado. E tem tecnologia para isso, né? IP, enfim, eu não sou da área técnica, mas juridicamente não é possível que a gente não tenha tanta tecnologia e continue a pessoinha perversa teclando. Que a tecnologia é só mais um instrumento, assim como qualquer outro instrumento, qualquer ferramenta. Um martelo pode ser uma ferramenta para pregar, como pode ser uma arma para matar uma pessoa. Então, acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso em falar da IA, como se a IA fosse uma mente perversa que pensa sozinho como agir. Essa é a minha visão, porque
como ela disse, a fraude não começa com a tecnologia, começa com as pessoas. Concorda, doutor Renato? Concordo integralmente e faço algumas provocações, né? Eu fico muito feliz, como o professor Adriano Soares está aqui conosco, né? Eu também sou polêmico. Eu sempre digo o seguinte, a minha grande preocupação em relação à internet hoje é que isso tem um potencial gigantesco para você destruir candidaturas. Acho que a grande preocupação é essa. Então, eu recebo muitas vezes o candidato a prefeito, o candidato à reeleição, o sujeito fala assim, olha, mas eu estou com 80% de aprovação, a minha eleição está garantida. Eu falo, eu tenho certeza que na antevéspera da eleição vai aparecer um vídeo do senhor com alguma coisa bastante nojenta, alguma coisa muito ruim, inclusive com a utilização da chamada deepfake. E se o senhor não tiver uma estrutura técnica para descobrir de onde vem, de identificar, como muito bem colocado pelo Paulo, de onde vem esse material, de uma estrutura jurídica, de saber o que fazer a partir dessa colocação desse material nas redes sociais, tudo estará perdido. Eu sempre conto a história de uma campanha ao Senado, que eu trabalhei, e no tempo da gente conseguir a liminar, para conseguir a retirada desse vídeo do YouTube, em 2018, foi um prazo de 3 horas, entre a petição inicial e a liminar que nós conseguimos no TRE de São Paulo. 780 mil visualizações no YouTube. Isso numa campanha de Senado. Imagine numa cidade de 4, 5 mil habitantes, que corresponde à imensa maioria dos municípios brasileiros. A gente está falando de capitais, eu atuo em municípios de 2.300 habitantes, não são nem eleitores, 2.300 habitantes no interior de São Paulo, cujo um vídeo desse, num perfil no Instagram, no Facebook, ou alguma coisa no WhatsApp, pode mudar significativamente o resultado das eleições. Isso me preocupa, eu acho que não é também motivo de grande histeria. Então tem gente que acha que o mundo vai acabar devido à utilização de deepfakes, assim como achava que não ia ter eleição em 2022 por conta da LGPD, e assim como em 2020 falava que se a gente não tivesse o compliance, nós não teríamos eleição. E daí eu lembro que eu participei de várias bancas de doutorado e de mestrado, muitas delas sobre compliance, e eu perguntava, a primeira pergunta, eu falava, o senhor acha que o dirigente partidário sabe o que é compliance? Se ele sabe escrever compliance? E se ele sabe escrever compliance, ele acha realmente que isso é prioridade para ele? Que ele vai dormir pensando, olha, eu quero realmente trabalhar um programa de compliance aqui no meu partido. Então eu vejo tudo com muito ceticismo, até às vezes fazendo piadas irônicas, mas esse é meu jeitão mesmo. Acredito que a deepfake vem para ficar, assim como vinha para ficar o voo da madrugada, a distribuição de santinhos apócrifos. Agora a gente tem que trabalhar com muita seriedade e profissionalismo, porque não existe campanha sem profissionalismo, com profissionalismo, saber combater, ou pelo menos minimizar tudo isso. Isso pode destruir campanha? Pode. Ganha quem tiver capacidade de, ao acontecer, saber tirar isso do ar imediatamente. Muito bom, muito bom. Eu acho isso também, eu acho que não se deve jogar tudo fora, né, Paulo Valério? Mas também é inevitável entender a gravidade que uma determinada situação pode gerar, o efeito deletério, né, o efeito prejudicial, né, para usar um termo mais adequado ao rede, pode causar numa campanha eleitoral. E tem mais coisa um pouco ligada a isso, Brunão, acho que a gente pode rodar o próximo VT, que aí a gente continua. Exatamente, vamos lá, o próximo tema vai falar justamente sobre justiça eleitoral e democracia, vamos ver? Para mim, então, não houve apenas um leading case numa matéria de abuso de poder, o seu mérito, mas para mim houve sim uma viragem institucional do TSE da Justiça Eleitoral, ou de posição institucional.
Para a gente contextualizar, temos aqui o caso Francisquini no meio desse debate da justiça eleitoral e democracia, Paulo. Aqui eu quis fazer uma conexão, porque o caso Francisquini, emblemático o caso Francisquini, aliás, isso me fez recordar uma coisa, porque em 2022, aqui fazendo Rede CBDE também, foi o primeiro Rede CBDE, o caso Francisquini teve uma mudança de decisão que alterou a bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no meio do CBDE. E a gente conseguiu debater aquilo em tempo real. Assim, parece que é tudo proposital quando isso acontece, casando aqui com o timing do nosso evento. E o caso Francisquini tem relação direta com questão digital, de alguma maneira, não com inteligência artificial, deepfake, nada disso, mas aí sim com uma questão de desinformação, e uma desinformação assim considerada, né, a procedência da ação, no caso, já reconhecida, de que aquilo atacava a Justiça Eleitoral como instituição e que, portanto, a despeito de eventual potencialidade no desequilíbrio da disputa, aquilo tinha gravidade o suficiente para ensejar a cassação daquele que era o mais votado para o cargo que ele almejava, e acabou sendo, de fato, cassado, e carregou mais uns 4 com ele, não foi isso, Paulo Valério? Vou começar com você aqui, fazendo aquela ordem que combinamos ao início. Joia, que combinamos, né, ao início. Eu gostaria de falar do caso Francisquini, mas eu queria dar um viés um pouco diferente. Porque, para mim, até porque 2022 foi um ano que a gente atuou bastante, né, Paulo? Jogamos uma bola bem boa no 2022. O caso Francisquini, se você olhar legislativamente, ele foi o precursor do artigo 9A da 23.610, da lei da resolução de propaganda. E eu queria ler, porque é um texto bem interessante, com a resolução ainda de 2022. É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração, e aí dizendo que a requerimento do Ministério Público, né, o juiz eleitoral pode determinar a cessação do ilícito sem prejuízo de responsabilização ou abuso. Então, assim, o caso Francisquini, ele foi o precursor desse artigo, que foi uma alteração que ocorreu em 21 para a resolução que foi aplicada em 22. Foi a primeira vez que a gente viu e usou bastante, né, esse termo gravemente descontextualizado, porque ele te permite fazer uma análise mais ampliada do fato. Né? Um fato sabidamente inverídico, obviamente todo mundo sabe, é sabidamente inverídico e é fácil de constatar. Mas aquela nuance, aquela forma maliciosa de colocar, que mescla meia verdade com meia mentira e que gera um efeito deletério, não tinha um termo claro para aquilo. E foi utilizado esse termo, gravemente descontextualizado, uma vez só na resolução. Mas se você pegar a resolução agora, com a alteração que foi feita, 22 e 24, tem 11 vezes esse termo na resolução. 11. Foi revogado esse 9A, e ele foi transformado no 9E, 9B, C, D, E, artigo 28. Tem 11 vezes sendo utilizada a expressão descontextualizado ou gravemente descontextualizado. Quer dizer, essa visão do TSE sobre fatos que podem ser deletérios para a justiça, para a eleição, para os candidatos ou para a eleição como um todo, se ampliou 10 vezes mais na resolução. Então, para mim, isso demonstra o quão grave isso está sendo visto pela Justiça Eleitoral. Então, o caso Francisquini, para mim, enquanto caso emblemático, se eu for discutir se concordo ou não concordo, para mim agora tem um peso menor do que o efeito que ele teve de 2022 e agora em 2024 na resolução, tá? Então, esse viés que eu acho que é importante a gente frisar. Cuidado com qualquer coisa gravemente descontextualizada que seu candidato postar, e pior, ficou pior para as Big Techs, né? Porque se você pegar, a responsabilidade é praticamente delas, se não única ou solidariamente, com as publicações. Eu acho que esse ponto é importante. A positivação disso na resolução é mais um sintoma daquilo que até se conecta também com a palestra do ministro Barroso, que foi abordada no bloco anterior. Doutor Renato, passo a bola para você agora, sobre o caso Francisquini, aí a sua opinião. Eu acredito que esse caso, ele dá um recado muito claro. Qual que é esse recado? Que a Justiça Eleitoral, quer gostem, quer não gostem, ela vai exercer, e já exerce, um papel de protagonista nas eleições. Ou seja, ou se cumpre aquilo que preceitua a Justiça Eleitoral, ou se defende a democracia tal como está posta,
ou a pessoa terá o risco de sofrer graves sanções, como é o caso, e daí gerando cassação de mandato. Então é o não pague para ver. Acho que o mais importante nesse ponto é isso que está acontecendo. Hoje a Justiça Eleitoral diz muito claramente, a partir desse julgamento, e logo na sequência nós tivemos o caso da reunião com os embaixadores envolvendo o ex-presidente, dizendo o seguinte: aquele que disseminar desinformação, aquele que atentar contra a Justiça Eleitoral e ao sistema eleitoral brasileiro sofrerá sanções, e essas sanções podem gerar inelegibilidade, podem gerar cassação de mandatos. Então não arrisquem. Eu acho que essa é a grande mensagem. A pessoa pode concordar, pode discordar, mas isso está posto e isso está já sedimentado na jurisprudência. Perfeito. Inclusive, o caso da embaixada do ex-presidente será objeto também de um precedente do professor Marcelo Weick na data de amanhã. Professor Leandro Rosa, para a gente encerrar sobre esse highlight aí, sua percepção sobre o precedente Francisquini. O caso do precedente Francisquini, para mim, é relevante de várias maneiras. Ele, em especial, mostra, como destacou o Renato, a importância que nós temos aqui na proteção da justiça eleitoral e, em última medida, do próprio Estado Democrático de Direito. Qualquer tipo de desinformação que vá atentar contra a estabilidade da democracia brasileira, eu não tenho dúvida que vai ser penalizada de maneira muito grave. E, neste caso, foi. Agora, é preciso prestar atenção também na fala anterior do que disse o Renato a respeito da necessidade de se levar esse tipo de trabalho de maneira muito séria, de maneira muito técnica. Porque, veja bem, o Francisquini foi punido porque, em tese, o tribunal ali reconheceu que ele estava disseminando desinformação. Mas era o Francisquini. A gente já sabia quem era o autor, a gente já sabia o alcance. Mas, por exemplo, tive casos aqui na eleição passada, onde disparadores vindos do exterior disseminavam vídeos de fake news atentatórias contra um candidato a deputado federal daqui. Nós, cada vez que saía a notícia, nós no mesmo dia, quando muito no dia seguinte, conseguimos liminar para tirar o vídeo do ar. Mas nós não sabíamos de onde, para quem direcionar maiores consequências, porque era tudo originário de outros anônimos remetentes. Quando a gente conseguiu tirar do ar tudo que tinha, essa plataforma de vídeos que estava sendo distribuída via YouTube, e aqui o YouTube cumpriu com muita seriedade as ordens judiciais, eles conseguiram acessar e remeter de volta para o Brasil, arrumando um YouTube genérico, um semelhante, na Rússia, e hospedaram os vídeos na Rússia, porque daí a justiça brasileira não tinha como alcançar aquele disparador lá e determinar a retirada. Então, nós estamos hoje num grau de evolução muito maior do que esse precedente do Francisquini, que já é recente. Isso acentua a necessidade de ter um trabalho técnico e sério, direcionando cada campanha naquilo que a gente tem de mais importante, que é a transparência e a lisura de cada candidato. Excelente. Eu acho que está bem abordado aí o precedente, que foi muito bem exposto, vale dizer, né, pelo nosso também querido amigo Luiz Eduardo Petinin, que foi vice-presidente do nosso Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Brunão, vamos finalizar agora o último highlight. O que a gente separou? Bora, a gente vai falar agora sobre a aprovação do novo Código Eleitoral. Vamos ver? Que eu entendo que essa cota, essa exigência de candidaturas não aumenta a participação feminina no parlamento. E é justamente o debate sobre os desafios e as perspectivas, né, desse novo código. Muita coisa para ser debatida, Paulo. Não, exatamente. E vale aqui, claro que eu sou muito suspeito, mas fantástico a gente conseguir trazer o senador Marcelo Castro, que é o relator do novo Código Eleitoral, lá no Senado Federal, para cá, presencialmente, num Arena Talks, assim. Então,
Não é que a gente deu o púlpito para ele falar, não, foi uma conversa ali, nossos colegas, minha querida melhor amiga Ana Carolina Cleve, o secretário-geral da Abradep, Luiz Gustavo de Andrade. Então a gente fez ali algo muito bacana e pudemos, né, explorar o nosso senador, né, o relator do caso, Marcelo Castro, sobre o tema do novo Código Eleitoral que ele está relatando e que é alvo de muitas críticas. Ontem tivemos, por exemplo, a Margarete Coelho, que participou muito da elaboração também do projeto de lei, que já teve várias metamorfoses. E eu vou começar então, professor Renato, pode ser desse trecho, pode ser de outros trechos, tantos trechos do novo projeto do novo Código Eleitoral, começar a falar disso agora. Primeiro, reiterando meus parabéns ao IPRAD, ao CBDE, por trazer o relator desse projeto tão importante para nós, que é o novo Código Eleitoral. Agora, a minha grande preocupação, e como eu sou paulista, terra de Tiririca, né, eu sempre acho que pior do que está pode ficar. E eu faço essa aposta, porque vendo o que vem por aí, eu não consigo de nenhuma forma ficar animado com esse projeto de novo Código Eleitoral. Porque eu imagino que haverá retrocesso, especialmente no que tange a participação feminina na política. Eu tenho certeza absoluta que a chamada fraude em cota de gênero, ela sofrerá grandes violações, de modo a atenuar tudo isso. Eu, com muito orgulho, atuei em várias dezenas de processos por fraude de cota de gênero, mais do que todos. E ajudei a construir essa jurisprudência em relação à fraude de cota de gênero. Esses são os números do TSE. Foram mais de 40 mandatos que nós conseguimos cassação. E por que nós fizemos isso? Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção de alguns municípios com 9 vereadores que eu consegui cassar 6. Que, por sinal, eu sou muito querido nesses municípios, né? Você imagina. Mas que eu estou falando tudo isso porque somente por meio das cassações, somente por meio da dor, é que eu tenho certeza que as pessoas vão pensar um pouco mais quando forem fazer a fraude em cota de gênero. Então, o dirigente partidário tem um município, semana passada, que além de a gente conseguir cassar os 3 vereadores, o prefeito, no exercício do mandato, foi declarado inelegível, porque ele era o presidente do partido. Então, houve também uma condenação, uma sanção ao dirigente do partido. Isso foi o TSE que decidiu. Então, isso é muito, muito, muito importante. A minha preocupação é que a gente encontre nesse Código Eleitoral, sobre o pretexto de, olha, mas ele é muito antigo, são décadas e tudo mais, retrocessos. E daí a minha preocupação com retrocessos, especialmente em relação à questão da representatividade feminina. Eu só faço um único adendo. Eu fui falar sobre isso no México, falei sobre os nossos processos, falei sobre fraude em cota de gênero e tudo mais, e daí a presidente de um tribunal regional eleitoral lá me fez a pergunta, mas professor Renato, qual que é a participação feminina de vocês no Brasil? Eu falei, olha, agora a gente está bem, 17 ponto alguma coisa por cento. Ela falou, aqui a gente tem paridade constitucional desde 2016. Eu peguei o boné e falei, eu vou embora. Porque lá eles têm metade, é uma mulher e um homem previsto na Constituição. Assim como no Rede CBDE, vale dizer de novo, né? Como no início, apesar da bancada agora posta, nós tivemos esse cuidado. Então, todos os blocos somados dos 3 dias é paritário, né? Eu não me lembro agora quantos comentaristas dão, mas enfim, é só fazer o cálculo e é paritário. Exatamente, vale de novo fazer essa ressalva. Professor Leandro, se quiser abordar qualquer outro tema do novo código, fique à vontade. Se quiser bater nesse também, a palavra é sua. Na verdade, eu comungo da mesma impressão, um tanto pessimista, sobre a repercussão positiva que se pode extrair desse projeto que está aí. E já faço a meia-culpa, porque assim como você, que trabalhou arduamente em toda a coleta de propostas, ideias, sugestões para participar na época, eu tomei
parte nesse trabalho também de tentar, mas a verdade é que esse projeto, pensando nele globalmente, de modo geral, a mim parece que tende ao retrocesso. Porque, veja, nós sempre brigamos, está aqui o doutor Paulo Valério, que foi estagiário comigo quando a gente começou lá no interior do Estado, e nós sempre brigamos para que o candidato tivesse, pelo menos a quase totalidade, tivesse o registro já julgado para quando ele fosse concorrer na urna. E a nossa defesa, de décadas atrás, sempre foi que houvesse mais tempo para a fase de registro. Agora o Código dá o argumento para quem defende ele, que está havendo mais tempo para julgar os registros, mas ninguém acrescentou mais tempo, simplesmente mudaram a data de limite, ao invés de 20 dias antes do pleito, para ser 5. Só que a Justiça Eleitoral já não consegue cumprir esse prazo agora. Obviamente que não vai conseguir depois. Tinha que ter feito uma medida paliativa, uma antecipação de registro ou um pré-registro. Havia várias alternativas. Eles não adotaram nenhuma dessas. Além disso, há, no meu modo de ver, um descolamento da realidade, sobretudo de cidades menores. Está aqui o professor falando, o professor Renato, que atua em cidades de 2.000, 2.500 habitantes. Eu também atuo em cidades muito pequenas. Eles estão se orgulhando de dizer que no Código foi unificado o prazo de desincompatibilização, foi transferido todos, por igual, para o dia 2 de abril. Isso é uma falta de sensibilidade, porque, apesar de parecer mais fácil, o fato é que, na prática, no dia a dia, os municípios pequenos, quando tiverem que tirar da estrutura pública um número grande de pessoas que está lá nos cargos para serem candidatos, eles não vão ter quadros técnicos suficientes para suprir essa vaga. E o município terá problema de pessoal para tocar o seu dia a dia. A verdade, para mim, evidente, é que esse código nasceu com um problema. Aceleraram demais a necessidade de fazer ele vir a ser aprovado logo, acabou não dando certo, mas na correria deixaram de debater com o povo, com a sociedade civil, porque nós, enquanto Abradep, enquanto IPRAD, que são institutos vinculados a isso, a própria OAB, a gente integra a OAB também, participou, mas eram quadros técnicos. Tiraram do povo, da sociedade civil, a oportunidade de debater com lealdade, trocando experiência do dia a dia. Com isso, o retrocesso me parece certo. Paulo Valério, agora é contigo para a gente fechar o nosso Rede CBDE de hoje. Veja, Paulo, concordo, óbvio, com o que os colegas aqui falaram, mas eu tenho uma visão um pouco mais, até crítica do Congresso ali, né? Porque quem acompanha um pouco o processo legislativo, e eu já acompanhei um tempo bem de perto, em qualquer matéria que tiver sido votada no Congresso, falo Congresso, Câmara e Senado, você tem grupos, né, câmaras, você tem comissões, você tem grupos de estudo, você tem alguns parlamentares que entendem mais ou menos daquele assunto. Mas quando você fala de direito eleitoral, de justiça eleitoral, de código eleitoral, você tem 513 especialistas na Câmara e 81 especialistas no Senado. Todo mundo acha que sabe porque ele sofreu na pele um probleminha lá na cidade, um probleminha no Estado, então ele não quer resolver o problema do Brasil enquanto processo eleitoral, ele quer resolver o problema dele. Então cada um que emenda às vezes ali, e às vezes uma emenda dessa passa, ele não está preocupado, obviamente, se aquilo vai dar um problema lá na ponta, se o advogado vai ter que se matar para conseguir o documento, se o contador vai conseguir prestar conta, ele não está preocupado. A preocupação dele é se ele vai resolver o problema que ele teve na eleição passada. Veja que o absurdo, isso já vem do processo na Câmara, tá? Não é no Senado que essa questão do aumento do registro teve problema. O projeto que saiu aprovado da Câmara já não ampliou o prazo de registro, e não precisava ser um prazo absurdo, voltasse a configuração anterior, que era de junho a julho, não precisava ser de julho a agosto, 20 dias a mais, 30 dias a mais. Por quê? Porque nesse tempo, o partido teria condição de organizar a documentação dos seus candidatos, daria tempo de julgar os registros, sair os CNPJs, os candidatos com CNPJ e conta aberta conseguiriam negociar contratos de material, de advogado, de contador, enfim. O que acontece hoje? Na prática, todo mundo sabe, está todo mundo desesperado, saber quanto vai custar uma campanha, porque daí quando ele registra ali, vamos dizer, dia 5 de agosto,
tem 15 dias, 10 dias para começar a campanha, em 10 dias o partido tem que correr atrás de material, tem que correr atrás de advogado, tem que concluir. Ah, não, mas porque se contrata antes é ilegal. Se contratar mal contratado no começo e não esclarecer na prestação de contas parcial, dá problema na prestação. Quer dizer, é uma bola de neve, a gente só está olhando para o registro, mas é uma bola de neve. Mas só que você tem 513 especialistas num, 81 no outro, eles falam assim, bem, mas espera lá, junho é aquele período que a gente acalma tudo e vai negociar as parcerias, os acordos, as coligações. E é justo da política isso, é necessário que se negocie acordos, apoios, mas eles querem mais tempo para fazer isso. Porque se isso voltar para junho, eles têm menos tempo. Agora, isso é só para dizer do que eu acho que é o problema pontual, né, da questão da análise de um processo como esse. Mas para avançar nos temas que foram falados, eu tenho uma posição um pouco, talvez até polêmica ou crítica na questão da cota de gênero. Quer dizer, é um absurdo que você queira exigir de um partido que tenha 30% de mulher numa chapa, que se elejam tantas mulheres, quando as mulheres não têm nenhuma cota nos órgãos de poder. Por que não tem cota no TRE? Por que de 6 cadeiras, 30% são 1,8, arredonda para mais 100? Por que 2 cadeiras não são femininas? Por que não há uma alternância de presidência de TREs e TSEs, homem e mulher? Por que nos partidos não há uma obrigatoriedade das executivas terem 30% de mulher? Por que os órgãos de poder não têm cota? E aí os partidos e a sociedade têm que se virar. É óbvio, como o doutor Renato falou, vai aumentar absurdamente a questão de fraude, porque impor cota sem dar condição é dizer assim, finja que faça, que eu finjo que eu acredito. Quer dizer, então eu não tenho uma convicção assim de que esse projeto, da forma como está, eu prefiro que ele não seja aprovado. Porque da forma como ele está, ele vai criar dúvidas, nós vamos ter que ficar mais 10 anos refazendo uma jurisprudência. A gente está há quantos anos no direito eleitoral? Eu já disse quanto tempo eu estou. Eu ajudei a construir algumas coisas que hoje se consolidaram. Eu vou ter que voltar, você vai ter que voltar, o doutor Leandro vai ter que voltar a discutir tudo de novo, para a gente reafirmar alguns posicionamentos e tentar que a justiça eleitoral seja um pouco menos insegura juridicamente. Então, se do jeito que está, na minha opinião, era melhor que não seja aprovado. Muito bom, eu partilho basicamente da mesma opinião, um pouco de cada um aqui. Gostaria de falar mais, mas ali o cronômetro, vocês já estão vendo, já nos indica que o tempo estourou. Brunão, vamos ter que encerrar. Agradecer demais aqui aos nossos comentaristas e tem programação ainda lá dentro, né? Exatamente, um dos painéis mais esperados aqui do Congresso inteiro, inclusive o pessoal já está de olho, muita gente já se dirigiu ali para dentro do teatro, mas eu quero agradecer mais uma vez aí a participação dos três, é sempre bom a gente saber que os temas que são tão importantes para a nossa democracia, para a nossa cidadania, estão sendo debatidos com tanto carinho e, claro, com tanta seriedade. A gente encerra aqui esse Rede CBDE, estamos de volta amanhã um pouco mais cedo, a partir das 6 da tarde, e temos também a final do Multi amanhã, o pessoal está esperando por isso, né, Paulo? Rapidamente. Isso, às 3 da tarde aqui, no palco externo, né, aqui na nossa arena, especialmente montada para este fim, teremos a final do terceiro Multi. Perfeito. Gente, obrigado pela sua companhia, você que acompanhou, a gente agradece mais uma vez também a participação, o apoio dos nossos patrocinadores, de toda a produção, a equipe que está por aqui fazendo com que esse programa seja possível e, claro, a sua audiência. A gente se vê amanhã. Boa noite.